participar? Quer ficar no grudinho, né? Tu quer ficar no grudinho? Hum, tá bom. Só porque tá frio, né, minha filha? Só porque tá 6 graus, né? Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje é o vídeo de apanhada do mês. Junho foi, gente. Junho foi rápido, hein? Nem eu, assim, eu tô acreditando muito em como foi rápido. Esse foi um mês relativamente tranquilo. Peguei 2 gripes seguidas. Eu consegui a proeza de pegar 2 gripes seguidas, gente. Não tô brincando. Foram 2 vídeos diferentes. Agora na finaleira do mês. Vamos lá. Teve também susto aqui em casa, envolvendo os gatos. Mas, graças a Deus, ninguém saiu muito ferido. Tá todo mundo bem, ninguém morreu, ninguém teve que ficar internado. Só foi susto mesmo, mas acontece, né? Quando a gente tem bichinho, acontece esse tipo de situação. E este mês nós tivemos leitura de mangás! Toque os tambores! Tivemos leitura de mangá esse mês. Então, assim, eu estou surpresa com as minhas leituras. Apesar de que eu preciso dizer assim, maio eu tava com sangue nos olhos pra ler. Em maio eu estava na minha skin leitora. Eu realmente me dediquei. E não só me dediquei, mas foi uma situação em que parecia que um livro puxava o outro. E eu engatava e não perdia. Sabe assim, quando tu tá na maratona correndo, e aí tu já tá no embalo e nada diminui teu embalo. Aí chegou junho, eu acho que meu cérebro já tava assim, vamos puxar um pouco o freio. Vamos mais devagar, devagar, moça. Vai com calma. Né? Não vai com tanta sede ao pote, não. Porque assim, eu tive leituras boas, muito boas, inclusive. Mas eu sentia que eu penava um pouco mais. Livros que em maio eu teria lido em 2, 3 dias. Eu demorei 5, 6. Então, assim, foi bom. Não tô dizendo que foi, né? Mas eu senti o meu cérebro um pouco mais travado para poder ler. Mas, enfim, deixa eu pegar aqui para vocês a pilha, porque é uma pilha considerável. Meu Deus do céu, como é que eu vou pegar? Meu Deus. Aqui está. Tá assim. Tá bom, né, gente? Tá bom, né? Vai. Tá bom, sim. Tá bom, sim. Esse mês eu li 1, 2, 15 leituras. 15 leituras tá bom, né? Mas antes disso também foi um mês que eu consegui assistir um pouco mais de animes. Isso também, eu vi 2 esse mês, o que geralmente não acontece, né? Geralmente eu assisto um só e olhe lá. Foi um mês que, assim, eu tava um pouco mais interessada. Inclusive, eu não vou dizer que eu terminei de assistir, porque, na verdade, ele ainda está sendo lançado os episódios na Netflix, que é o Parede de Gelo, acho que é esse o nome do anime. Muito gostoso, inclusive. Bem assim, bem adolescente, né? Um shoujo bem adolescente, bem gostoso. E um outro que eu vi Ai, como é que é o nome, gente? É Morizaki. Deixa eu ver aqui. Pera aí só um pouquinho. Deixa eu ver aqui o nome. Ele tá como Gekan Shoujo Nozaki-kun. Que assim, gente. Também é outro anime que dá pra dizer que é de shoujo. Só que a gente tem uma protagonista que é apaixonada pelo Nozaki-kun, né? Que é um colega dela de outra turma do segundo ano. E ela vai se declarar pra ele um dia. Só que ela se embanana toda pra dizer que gosta dele e fala que ela é a fã dele. E ele vai lá e entrega um cartão de autógrafo pra ela. Ela fica. Tá. E aí a gente descobre que o Nozaki, ele é um mangaka de shoujo. E que está sendo, inclusive, publicado em uma revista. E aí a nossa protagonista
vai ajudá-lo nos seus manuscritos. E vai, tipo, trabalhar com ele. Aí tem outros personagens da escola que também ajudam ele. Então, assim, você aprende um pouco mais do universo de mangás, certo? Só que o engraçado e o ponto de comédia dessa história toda é que, assim, o Nozaki, ele é muito desatento, gente. Ele não percebe as coisas, mas ele é ótimo fazendo mangá shoujo. Então tu fica assim, cara, como é que alguém que faz mangá shoujo não tá entendendo que essa menina tá... Então, assim, a graça é essa. E são, tipo, 13 episódios, 14 episódios. É bem pouquinho. É bem gostosinho de assistir. Mas, foi mais ou menos isso. Em questão de animes. Sem mais delongas, vamos para as leituras. Porque tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Comecemos com minha primeira leitura finalizada do mês, A Escola do Bem e do Mal. Sim, eu sei que é uma série. Sim, eu tenho que conseguir os próximos volumes. Mas eu queria já há um tempo ler essa história. E na verdade, eu estava devendo. Infelizmente, eu acabei demorando. Mas é aquilo, né, gente? Antes tarde do que mais tarde ainda. Mas, quando eu era professora, eu tive uma aluna que me indicou esse livro. E que ela era obcecada pela Escola do Bem e do Mal. Antes do filme, inclusive, da Netflix. E aí ela leu toda a série e ela vivia insistindo para que eu lesse A Escola do Bem e do Mal. Só que, sabe quando tu vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, e aí eu queria começar o mês de junho com alguma leitura infanto-juvenil, daí eu pensei, vai esse. Não é nenhum livro assim, nossa, reimaginou a situação, né? Um livro assim, uau, nunca poderia imaginar uma coisa dessas. Não, mas eu preciso dizer que o autor, apesar dele trabalhar um pouco alguns estereótipos de meninas, eu entendi que ele fez isso de um jeito para tentar fazer uma crítica, mas pode ser mal interpretado. Aqui a gente tem duas personagens que elas vivem num povoado chamado Gavadon, que a cada 3 anos, se eu não me engano, duas crianças são levadas no meio da noite. Elas somem. Podem ser 2 meninos, 2 meninas, um menino, uma menina, não importa. Sempre, a cada 3 anos, são crianças e elas têm que ter 12 anos para cima. Antes disso, não acontece nada. E aí, os adultos começaram a dizer que existia uma maldição, né, que estava fazendo com que essas crianças sumissem e que provavelmente isso deveria ter alguma coisa a ver com a floresta que rodeia Galvadon, porque você não tem como sair do povoado. É uma floresta impenetrável. Até que, de alguma forma, as crianças do povoado perceberam que, depois que as duas crianças sumiam, dava ali um par de anos, surgiam livros de contos de fadas na única livraria do povoado. Como esses livros aparecem ali, sendo que não dá para sair nem entrar por conta dessa floresta, ninguém sabe, nem mesmo o dono da livraria sabe. Ele só diz que sempre, numa data tal, ele recebe esse livro e aí ele vê que é um livro de contos de fada e ele faz o trabalho de manuscrito, de copiar o livro para poder vender. Então a gente entende que é ainda uma época em que não tem imprensa. E as crianças começaram a perceber que os personagens que apareciam nas histórias, porque elas vêm com desenhos, inclusive, eram as crianças que tinham sumido há uns anos atrás. Então, criou-se todo um mito dizendo que essas crianças estavam sendo roubadas para serem levadas para a escola do bem e do mal. E que provavelmente uma delas seria para a escola do bem e a outra para a escola do mal. E que elas se tornariam no futuro personagens de contos de fadas. O que você interprete isso como uma coisa boa ou uma coisa ruim, depende. E aí a maioria das crianças não quer isso, porque elas não sabem para onde elas vão. Aí, claro que sempre quando chega perto da data, se faz meio que uma aposta de qual criança vai ser levada, seja ela uma criança que sempre apronta, essa aqui vai para a escola do mal, ou uma criança que
é boazinha demais. Essa vai pra escola do bem. E aí essas duas personagens, que é a Agatha e a Sophie quer muito ser levada pra escola do bem. Ela chega a fazer tudo pra ser a menina mais boazinha do povoado, pra chamar a atenção desse diretor que ninguém nunca viu, mas que todo mundo diz que é a pessoa responsável por levar. A Agatha, por outro lado, acha isso uma grande besteira. Ela fica, gente, isso não existe. Não existe uma escola do bem e do mal que vai transformar você em um conto de fadas. Isso não existe. E aí acontece e elas vão ser levadas. Só que a graça desse livro, e isso, gente, não é spoiler nenhum, porque você vê as ações das duas personagens e entende que talvez elas não sejam exatamente levadas para as escolas que elas imaginam que deveriam ser. Porque a Agatha não acredita, mas a Sophie tem certeza que a Agatha vai ser levada para a escola do mal. E aí, quando efetivamente acontece, quando elas são levadas, trocam. A Sophie vai parar na escola do mal e a Agatha vai parar na escola do bem. Sendo que há todo um universo construído que as outras crianças que também fazem parte da escola olham para essas duas meninas e ficam, gente, vocês não deviam estar aqui. Porque, por exemplo, a Agatha só veste preto, a Sophie só veste rosa. Então tem todo uma construção de mundo para colocar que os vilões são sempre desse jeito e as princesas são sempre desse jeito. E as duas meninas não fecham nessas situações. Só que justamente é aí que vem a parte toda da crítica do autor. Porque ele fica, ok, vocês estão olhando para o lado externo. Vocês têm que olhar as ações. As ações dizem se elas vão ser crianças boas ou não. Então, assim, eu gostei. Terminou de um jeito que daria pra dizer que tá encerrado. Eu não assisti o filme, tá, galera? Mas eu sei que, assim, o longa-metragem da Netflix, as personagens são mais velhas. Aqui no livro, elas têm 12 anos. Então, assim, é diferente. Mas eu quero pegar a continuação porque dá a entender que vai se desenvolver para outras coisas. Que talvez o autor faça outras críticas. Quando que eu vou pegar? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia, porque são mais 5. Então, assim, algum dia lerei, com certeza, para saber como é que vai. Aí, estava eu olhando coisas no YouTube, e aí eu vi uma resenha de um livro que, sim, gente, eu evito comprar livro pela capa. Eu evito. Mas, às vezes, tem uma vozinha na minha cabeça que fala, compra, esse é bom. Esse você vai gostar. E também porque é um subgênero que até então eu não tinha visto. Ou, se já vi e li, não estava categorizado como esse subgênero, que é horror medieval. Daí eu pensei, por que não? Então, eu peguei Entre Fogo e Sangue, que assim, eu estava com expectativas altas quanto a esse livro. Porém, como é que eu posso dizer? Ele fala, sim, muito na questão da... Você lê, ele se passa em plena Idade Média. Bem na época da peste. Quando tá, assim, a primeira leva da peste. E você fica, gente, como é que o ser humano sobreviveu? Não faço a mínima ideia. Porque, assim, o autor, ele vai ser muito cru de mostrar que, assim, tá todo mundo morrendo. Ninguém sabe como parar essa peste. Tá com os campos não foram, não houve colheita, com isso não tem comida. Então a gente vê que a galera que tá conseguindo sobreviver tá, tipo assim, pouco se lixando pra amor fraterno, ajudar os outros. É cada um por si, se vira, consegue comida, não pegue a peste e esteja feliz. E sobreviva, certo? E aí a gente tem o nosso personagem, que é o Thomas. Ele eu diria assim que ele é um cavaleiro desonrado, que trabalha como mercenário agora, e ele tem um grupo com a qual ele participa, que eles vão de vila em vila, pegando um pouco de dinheiro que conseguem, e comida, e tá difícil, e etc, etc, etc. E aí eles vão encontrar uma menina que pede a ajuda deles.
E é muito interessante, e aqui você percebe que o autor realmente descreve de um jeito para você entender que essa menina, ela não tem noção de perigo nenhum. Porque a própria descrição do autor ela era velha o suficiente para chamar a atenção dos homens, porém nova o bastante para não perceber que isso era um perigo. Ou seja, você entende que ela não é uma criancinha, ela já é mais moça. E o Thomas percebe que isso vai dar um problema muito grande ali, grupo de homens, né? Entenda. E vai acontecer uma situação X que o Thomas vai salvar a vida dela. E aí ela olha para ele e fala que ela tem que ir até Paris e depois de Paris até Avignon, se eu não me engano. E o Thomas fica, por quê? Tu tem parentes lá? Dela, não, mas eu sei que eu tenho que ir para lá. Ele fica, vozes da sua cabeça? Dela, sim. Um anjo me disse. Aí o Thomas fica, bom, vou levar ela até Paris. Na verdade, ele pensou em levar ela até o povoado mais próximo e deixá-la lá e te vira, né? Eu não vou ficar de babá de criança. Só que é uma jornada que eles vão, efetivamente, para Paris. E eles vão para Avignon, para resolver toda uma situação. Ai, cadê o horror nessa situação? A gente precisa lembrar que existia um medo religioso muito grande nessa época. E o autor quis explorar isso. Então, várias situações que acontecem aqui nesse livro dá a entender que não é um fenômeno natural, que não é uma criatura que... Gente, essa história se passa em 1348. Dali pra cá, com certeza, muitos animais foram extintos ou então eles passaram por um processo de evolução e diminuíram de tamanho. Mas o autor faz de um jeito que dá a entender que não é bem coisa natural, é coisa sobrenatural mesmo. É demônio aí envolvendo, querendo aproveitar, como ele coloca, né, que existe a guerra do céu e que os anjos que caíram, inclusive entre eles o próprio Lúcifer, querem voltar pro céu. Só que eles não estavam fazendo isso porque Deus estava olhando e não vou lutar contra Deus porque, né, foi ele que nos mandou aqui para baixo. Só que daí os anjos, os caídos, perceberam que Deus dormiu e aí ficou, vamos tentar? Vamos fazer troça com o ser humano? Vamos mandar desgraça para ser humano? Se Deus não intervir, porque afinal de contas é a maior criação de Deus, então a gente pode tentar, né? Tentar retomar o céu. E aí eles lançam a praga, eles lançam a discórdia, eles lançam a fome, sabe? Vai colocando de um jeito e justamente o nosso personagem, o Thomas e essa menina, em vários momentos, conforme eles vão passando por povoados e chegando até Paris e depois Avignon, a gente percebe que realmente existem coisas que são sobrenaturais. Inclusive entre os próprios seres humanos que estão ali. Então, assim, é um livro que você fica... Gente, que loucura. Que loucura! É só o que dá pra dizer. E como é de uma época que a gente não tem como ter garantia de registro, e isso eu posso dizer como bibliotecária, que, mas tá registrado. E confirma como? Vai confirmar como que as coisas eram assim. Porque assim, vocês terem uma ideia, para aquela época, se dizia que você tinha que, sei lá, pegar sangue, excremento e não sei mais o que, para não pegar peste. E a gente sabe que hoje não funciona, né? Então assim, é de um jeito que você fica super crível que isso tenha acontecido. Se você é uma pessoa religiosa, se você é uma pessoa crente, né, que crê, você vai ler e vai ficar, foi um tempo que, olha, ainda bem que eu não nasci nessa época. Mas enfim, legal, foi legal, esperava um pouco mais, mas tudo certo, tudo certo. Aí, eu peguei a leitura do mês. No mesmo dia que eu terminei Entre Fogo e Sangue, eu fiquei, vou pegar a leitura do mês, porque eu tinha combinado com a minha amiga que esse mês nós leríamos o Pêndulo de Foucault, que, na minha versão digital, é 800 e poucas páginas. Aí eu pensei, vou pegar o livro do Clube do Livro e depois eu pego o Pêndulo de Foucault.
E aí, nisso, nós lemos esse mês o Casas Estranhas, do Ketsu. Que assim, gente, é finíssimo. E ele faz parte de um subgênero que eu não vou lembrar o nome agora, certo? Mas ele é um subgênero que a leitura em si, tipo, o material livro faz parte da leitura, no sentido de que ele tem imagens e faz parte da leitura você interagir com essas imagens, você olhar para elas, você fazer cálculos, você imaginar e assim por diante. Existe um subgênero que leva em consideração isso. É o mesmo subgênero que tem, por exemplo, como grande representante da categoria, o Casa de Folhas, que às vezes tem escrita ao contrário, em código Morse e assim por diante. É uma loucura. E aí, assim, esse Casas Estranhas, eu estava... Bom, vamos ver agora o que tanto falam do Ketsu. Porque tem gente que fala que é uma grande viagem. Comecei a ler o livro, certo? Né? O nosso narrador, ele é uma espécie de jornalista sobrenatural que recebe um pedido de um amigo dele que vai se mudar para uma casa, quer comprar uma casa porque vai ter o primeiro filho, então quer sair do apartamento e tal. Que ele assim, cara, eu achei uma casa muito boa, mas não sei, tem alguma coisa nessa casa que não tá batendo. Posso te mandar a planta baixa? Tu dá uma olhada e me diz se tem alguma coisa sobrenatural aí pra justificar esse meu sentimento de que tem alguma coisa errada? E ele fica, né? Casa sobrenatural? Tá, deixa eu ver. Era uma casa relativamente nova, já tinha sido construída há 2 anos, ou seja, não era uma casa antiga que, tipo, alguém morreu e aí você tem um espírito vivendo ali. Aí ele resolve mandar para um amigo arquiteto que lê planta baixa e fala, cara, eu tô com a sensação de que tem alguma coisa errada nessa casa. Dá uma olhada. E, gente, a partir daí, o arquiteto vem com umas ideias só por ter olhado a planta baixa. Que eu fiquei, sabe aquela viagem? Mas aquela viagem com V maiúsculo. Que eu fiquei, vou dar corda. Aqui, das duas, uma. Ou você encrespa com o livro, você vai bater de frente. Porque a sensação que dá é que o arquiteto tira essa ideia da cabeça. Vozes da minha cabeça. Então você vai bater de frente com ele e não vai acreditar até o final, e isso vai impactar a sua leitura. Então, se der, faça o que eu fiz. Às vezes, quando a gente conversa com um louco, ou uma pessoa que vem com uma ideia muito mirabolante, o ideal é dar corda. Vai! Não, tô concordando contigo. Vai! E vai! Sabe? Dá corda pra pessoa se enforcar. E aí, foi o que eu fiz. E terminou de um jeito que eu fiquei miserável. Então, assim, se você tá um pouco acostumado com literatura japonesa, até vá lá. Se você conhece um pouco de história da cultura japonesa, também vá lá. Porque eu já conheço um pouco, principalmente de histórias mais antigas. Mas se não, gente, eu entendo porque que tem gente que não gosta desse livro. Ele é uma viagem demais. Demais da conta. Não dá nem pra, né? Enfim. Aí, meu único livro digital desse mês foi o temido Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco. Que, aliás, eu não sei se eu estava na vibe por causa do livro anterior, Casas Estranhas, mas esse também foi uma grande viagem. Esse também foi uma situação que eu tive que olhar e ficar, deixa, vai, escorre, corre. Faz o que tu acha que tem que fazer. E eu só fui de espectadora vendo esse sonho, essa ideia crescendo e enlouquecendo todo mundo. É só o que dá pra dizer. O Pêndulo de Foucault, ele é um livro assim, primeiro, que eu senti uma soberba por parte do Eco, do autor, em escrever. Porque ele me meteu nesse livro frases em latim, francês, inglês, espanhol. Só não meteu japonês porque provavelmente ele não sabe. Então, assim, ele vem com uma soberba
E ele fala de um jeito as informações como se você já devesse saber essas informações. Eu só estou relembrando. E aí você fica, cara, eu lá vou lembrar das letras do alfabeto da cabala? Não vou lembrar, sabe? Então, assim, ele é um livro que te exige muita concentração, que você vai... Mas, assim, chega um certo ponto que você vai pescando as informações, que você vai conectando aqui, ali, tá, narrativa, aqui o autor deu uma viajada, segue adiante, aqui tá a narrativa, voltamos pra narrativa, vamos lá, sabe? Então, assim, é um pouco mais complicado, e, sinceramente, eu tive que perguntar para pessoas conhecidas que estão na Europa se ainda existe essa paranoia com templários. Porque, meu Deus, que paranoia com templários, meu pai amado! Olha, bom, mais pro final, era tanta coisa que eu fiquei... Eles até estavam colocando que existia um umbigo no mundo. Deu, é sério. E eu fiquei, tá, e se tiver? Não, porque no umbigo do mundo a gente vai poder controlar tudo. Inclusive fenômeno da natureza, temperatura, etc, etc, etc. Deu assim. Então, assim, é uma viagem. Ele é um livro que fala bastante sobre essa histeria de questão de templários, porque o nosso personagem principal, ele viveu na Itália ali na década de 80, que pelo que eu entendi estava dando uma questão política bem complicada envolvendo ali as universidades. Ele chega aí pro Brasil, volta pra Itália, e aí ele começa a trabalhar para uma editora, e nessa época, e eu sei disso por causa dos meus pais, ali na década de 80 para em diante, começou a vir muito forte um movimento de ocultismo, do tipo trazer outras religiões, trazer informações mais antigas, ritos, etc, etc, etc. Por que eu falo dos meus pais? Porque os meus pais viveram essa época. Então, assim, muitas das coisas que começou-se a defender naquela época, a minha mãe defende até hoje. Então, eu fiquei, tá, tô em casa. Já entendi de onde isso veio. Já entendi onde começou. Tá tudo certo. E aí, eles meio que inventam o que eles chamam de o plano. Porque existe toda uma teoria da questão do sumiço dos templários. E aí eles começaram, desde essa editora, a pegar informações aqui e ali, dados históricos, porque fulano de tal publicou não sei o quê, porque ciclano também dizia que era, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para montar o grande plano de por que os templários sumiram e o que eles estariam fazendo até hoje. Porque é aquilo, eles não sumiram. Eles estão escondidos. Então, assim, tem bastante sobre os templários. Mas aí é fulano, é beltrano, é não sei o que. Então, assim, se você não sabe história da Europa, você vai ter que pesquisar. Então, não é uma leitura que eu indico para qualquer um. Mas eu posso dizer que eu li estaticado na minha lista. Passou Humberto Eco. Tudo certo. Graças a Deus. Aí depois do Pêndulo de Foucault, eu fiquei, meu senhor amado, o que eu vou ler agora? Eu tô sentindo minha cabeça pesada e eu não sei o que ler. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou pegar uns mangás pra ler. E aí nisso, eu peguei 6 mangás. Engraçado que todos eles de capa branca. Mas tudo bem. E acho que todos eles são da Panini, inclusive. Deixa eu ver. Todos da Panini. Então, assim, eu não vou falar um por um, cada um deles, porque vai ter resenha, tá, pessoal? Mas, entre eles, para vocês começarem a rir já e aguardarem os próximos vídeos. Eu li Como Acabei num Encontro Só de Garotos, que era um que eu tava super interessada. Não era nada do que eu esperava. Eu achei que ia ser um romance, um shoujo BL, e não é. Sabe o que é o ruim de gravar com gato? Eles pisam no teclado para a gravação e eu não vejo. Eu tava aqui bem feliz, falando. Aí eu fui olhar. Ué, como assim? Aí eu fui ver que tinha parado de gravar. Enfim, nada do que eu esperava. Achei que era um romance BL. Não é romance BL, então aguardem aí as cenas dos próximos capítulos e aguardem essa resenha. Aí eu li um que assim, gente, ele foi publicado no Brasil e a galera já ficou, gente, isso aí é bomba. Só que assim, se você vai pegar
esse mangá querendo qualquer outra coisa que não seja um harém, você tá procurando um lugar errado. Que é, então, Os Filhos da Família Shiundi, que é do mesmo mangaká de Minha Namorada de Aluguel. Mas eu já imaginava que ia aparecer, tá tudo certo, então assim, nada, né? Uau! Né? Ou, meu Deus, não esperava isso aqui. Não, eu esperava sim, tá tudo certo. Aí eu peguei Orbe, Os Movimentos da Terra, sobre os movimentos da Terra, que é, digamos assim, o primeiro mangá que eu pego desse subgênero, que é o da questão, sim, ele tem investigação, mas ele é mais uma questão histórico-científica, que fala sobre, aqui, a descoberta do heliocentrismo. Né? Então, eu fiquei bem interessada, a edição é super bonita, então assim, vamos lá. Aí, esse aqui, Hirai Asumi, Uma Pausa Relaxante em uma Casa Térrea, eu achei que ia ser mais um dia a dia, um mangá gostosinho, falando de família, etc e tal. E realmente ele é. Só que eu não gostei dos personagens. Não conectei, achei a personagem feminina chata pra dedéu. Sabe, aquelas meninas reclamando de 18 anos que dá vontade assim, minha filha, o dia que a vida te apanhar, tu vai ver. Sabe? Então assim, não foi grandes coisas. Um que eu também já vi resenha e disseram que não era grandes coisas, mas eu gostei mais do que, por exemplo, Hirai Asumi, que é o Huri Dragon. Também, gente, a plot dele você já entende logo no início. Se você tá procurando outra coisa, você tá procurando no lugar errado. Então, né? E aí, por fim, talvez o que foi o mais quentinho no meu coração foi Acho que Meu Filho é Gay. Gente, que história gostosa. Que história gostosinha! Dá vontade de colocar essa mãe num potinho e esse garoto num outro potinho e vai ficar tudo bem, sabe? Mas é muito gostoso. Ele só tem um problema: ele é muito fino. Muito fino, gente. Ultimamente a galera tá publicando assim os mangás mais finos que eu tô assim, o que tá acontecendo, gente? Falta de dinheiro? Papel tem, sabe? Tá ficando complicado defender a questão. Não, o mercado de mangás está aquecido. E publicando umas coisas assim. Não dá, não. Não dá pra defender, não. Aí terminei os mangás. Respirei fundo. E aí eu fiz a minha próxima leitura, que é Filho Dourado, do Percy Brown, que inclusive ele aparece como menção honrosa no vídeo que eu fiz do Apanhado dos 6 Meses aqui no canal. E assim, gente, que livro frenético! O primeiro volume, que é o Fúria Vermelha, é muito bom. Ele é um Jogos Vorazes que se passa no espaço, com castas hindus e mitologia grega. Então, assim, maravilhoso nesse sentido. E aí, o segundo, obviamente, é a continuação da história. E aí, a gente tem um personagem que, se você ainda não assistiu, não leu Fúria Vermelha, pule essa parte, porque você vai tomar spoiler. Mas aqui a gente tem o... É Daryl? É Daryl o nome do personagem? Daryl. A gente tem o Daryl saindo da escola onde ele estava estudando para poder derrotar os dourados, os ouros por dentro, etc, etc, etc. E ele vai para academia. Só que a gente vai acabar percebendo que esse livro aqui, ele é muito mais político. Por quê? O Daryl, ele é ótimo em batalhas. Ele é extremamente estrategista em várias questões, envolvendo batalhas e naves e como sobreviver e assim por diante. Ele só peca numa coisa, na política. E aí ele vai aprender, quando ele se formar na academia, que é que vem depois da escola onde ele estava, que não adianta ser um ótimo guerreiro. Não adianta ele ser o melhor de todos. Ele tem que saber política também. Ele tem que saber jogar o jogo. Senão, ele vai ser mandado para baixo do tapete, ou então vai ter uma bala no meio da testa. E aí, gente, juro pra vocês, apesar disso tudo, o Daryl vai patinar no começo, mas ele mostra que veio a jogo. Ele mostra que ele veio. Ele consegue resolver algumas coisas. Só que toda vez
que parece que resolveu uma situação e agora fica, tá, resolvemos. Voltemos ao plano original, derrotar os ouros por dentro. Acontece uma traição, acontece uma reviravolta, acontece a rebimboca da parafuseta, que daí ele tem que sair correndo para resolver esse problema, porque senão ele vai morrer, ou então vão descobrir o que ele é, ou então ele não vai conseguir ajudar os filhos de Ares, e assim por diante. Então, assim, acontece tanta coisa, tanta coisa. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, só me dá 2 capítulos mais tranquilos, porque o meu coração não tá aguentando, gente. O coração ficava aqui, ó. Sabe? E era tiro, porrada e bomba, e invade nave, e faz, e vira de cabeça ao contrário, e mata não sei quem, e morre, sabe? Porque, gente, 5 minutos, dorme! Um capítulo dizendo que ele tá dormindo bem, só isso que eu quero, mais nada. Vou pegar a terceira? Com certeza, eu só tenho que comprar. Ai, eu vou chorar. Eu tenho que comprar esse livro ainda, porque agora eu quero saber. Depois de tudo que aconteceu no final desse livro, termina de um jeito que tu fica, se fosse no Brasil, dizia, virou presunto. Acabou. Bah, fera, agora foi. Aí é capaz de chegar no terceiro volume e o Daryl dizer que fazia parte de tudo. É capaz. Eu tô apostando. Aí eu pensei, eu preciso de alguma leitura leve, uma leitura gostosa, sem grandes reviravoltas, pra me acalmar. Aí eu pedi indicação de livro, e aí me indicaram, então, o Cafés e Lendas, que ele é uma fantasia nostálgica, né? Fantasia aconchego. E realmente, ele não é um livro que acontece grandes coisas, mas, ao mesmo tempo, é um livro que você acha gostoso de acompanhar, que você vê essa personagem principal passando por uma situação muito inusitada, que é uma orc, que é a Viv. Ela é uma orc de batalha, mercenária, que ganha bastante dinheiro, inclusive, perseguindo pessoas, matando monstros, etc e tal. Mas ela tá cansada dessa vida. Ela tá cansada disso. Ela não quer mais. Só que era aquilo. Ela também não sabe o que ela quer fazer, porque era a única coisa que ela sabia fazer. Até que ela vai entrar em contato com uma bebida diferente que quase ninguém conhece, chamada café. E aí, a partir dali, ela constrói a ideia de ir para uma cidade, uma vila, abrir uma cafeteria e vender esse café para as pessoas que até então não sabiam da existência. E ela faz isso, efetivamente. E aí, o legal, esse livro é o que a gente também chama de Found Family. Né? A Vivi, ela vai começar na cara da coragem, sem saber se vai funcionar ou não. E aí, ela vai entrar em contato com pessoas que vão começar a agregar essa cafeteria, trabalhando, ajudando, resolvendo. E a gente vê que vai se construindo uma amizade muito grande. E legal, justamente, é que praticamente todos os personagens que vão se envolver com a Vivi são personagens que todo mundo olha pro que eles são e não leva em consideração o que eles podem fazer, as habilidades. Eles simplesmente olham e ficam, assim como todo mundo olha pra Vivi, vê uma orc gigante, cheia de cicatriz, e fala, nossa, aí é briguenta, essa aí gosta de uma batalha. Isso aí vai dar problema, sabe? Aí a gente tem uma súcubo que vai trabalhar para ela, que já logo no início fala: eu não quero ser levado em consideração só pelo que eu sou, eu quero mostrar que eu sou além disso. A gente tem um ser que dá para entender que ele é humanoide, mas tipo assim, ele não é alto como ser humano, mas ele é um pouco mais baixinho, que se chama Hal, se eu não me engano. E a gente tem até ratoides aparecendo. Então a gente vê que cada um desses personagens tem uma história que a gente vai conhecer e que vai impactar a Viv. E ela vai construindo essa cafeteria gostosa de se visitar. Então, assim, ele é um livro muito gostoso. Muito gostoso. Eu sei que tem uma espécie que não é bem continuação, é uma história que se passa antes, é um prequel, que se chama Livros e Ossos, se eu não me engano. Eu sou capaz de conseguir uma hora para justamente ter ele guardado
para momentos como esse que eu passei, que eu preciso de uma leitura leve, uma leitura conforto, uma leitura mais paradinha, gostosinha. Então, super indico, tá, gente? Se você tá querendo uma leitura gostosa, tranquila, né, que você quase vê o dia a dia dessa cafeteria, super dá certo. Muito mesmo. Aí eu peguei um outro, que é uma fantasia, uma romantasia, que quando foi lançada, eu fiquei muito interessada, consegui o volume no sebo, fui ler? Não. Aí eu comprei quando, gente? Deixa eu até dizer. Ah, foi ano passado, não faz tanto tempo assim. Eu peguei Guild, A Prisioneira Dourada, volume 1. Então, sim, eu peguei essa bomba. Eu peguei Guild, tá? Tá assim, a classificação dele é mais 18. Já começa por aí. O que eu acho interessante é ver como a nossa personagem principal, ela tem um passado obscuro, um passado, inclusive, que dá a entender que ela sofreu muito, mas ela consegue viver num palácio como se ela nunca tivesse passado por nenhuma situação para chegar ali, sabe? A Auren, ela faz parte da corte do rei Midas. Se você conhece um pouco de mitologia grega, você sabe que rei Midas é conhecido como aquele que ganhou o toque do ouro e que, né, desfaleceu porque se transformou em ouro, etc, etc, etc. Ou enlouqueceu, uma coisa assim. E aí, realmente, o rei desse reino, ele consegue transformar tudo em ouro. Inclusive a Auren, que até então não se sabe como, simplesmente isso aconteceu, ele não revelou como isso aconteceu, e a gente também não sabe. Mas a Auren é a única pessoa que já tomou o toque dele e foi transformada em ouro, mas não virou uma estátua de ouro maciço. Então ela vive, ela respira tudo, só que ela é inteiramente de ouro. Os cabelos, os olhos, só os dentes e a língua, se eu não me engano, e a íris. Mas a íris é dourada. Então, tipo assim, o resto tudo é dourado. Tudo. E não é tipo assim, uma película que foi criada em cima da pele dela. Não, o sangue dela é dourado. Pra vocês terem uma ideia. Tudo é dourado, menos os dentes e a língua. Então, ela é vista como a favorita do rei. E ela é o que a gente consideraria como uma... Não é bem nem concubina. Mas vocês estão me entendendo, né? Ela não é casada com ele. Ela fornece favores. E ela vive numa gaiola. Isso é uma coisa que a gente já fica... Tá, ok. Ele e a própria Auren fala, né? Que ela vive nessa gaiola por uma questão de segurança. Porque o rei fala que ela é a coisa mais preciosa dele, aliás, e que ele não quer que ninguém a leve. Então ela não sai do palácio. Ele fez todo um jeito, gente, que tipo assim, a gaiola dela não é pequena. Dá a entender que o rei gradeou uma parte inteira do palácio para ela poder circular livremente. Aí ela tem guardas que cuidam do espaço dela e quando ele precisa que ela saia de uma ala do palácio para ir para outra, aí ela vai dentro de uma gaiola, efetivamente grande o suficiente para ela poder deitar com almofadas e tal e ficar lá, linda, bela e maravilhosa, aparecendo para ele. E aí você fica, filha, não acho meio complicado? Né? E vai acontecer um monte de situações que, assim, o plot dessa história eu já imaginava. E dá pra ver que vai ser um livro com potencial. Esse primeiro volume, gente, ele... Acho que ele pega muito mais na questão da ingenuidade da Auren. Porque você fica, filha, pelo amor de Deus, olha, questiona um pouco, sabe? Questiona um pouco. E ela, apesar dela não ser a única concubina do rei, digamos assim, existem outras mulheres, dá pra ver que ela é ostracizada. Porque ela tá sempre na gaiola, quase nunca o rei toca nela, mas ele conversa com ela, tudo com ela. Então, para as outras, a Auren não tem nada demais. E que ela só ganha esses favores porque ela é inteiramente de ouro. Porque senão ela também não ganha esses favores. Então, existe uma espécie de competição entre as concubinas e a Auren não dizendo que ela se acha superior a elas,
Mas a gente vê que, assim, ela sabe o que ela é, mas ao mesmo tempo ela fica. Não, mas eu sou diferente das outras. Então, assim, é de uma ingenuidade muito grande. Mas o final desse livro me mostrou que talvez ela tenha um desenvolvimento e um crescimento muito grande para vir. Então, vou tentar pegar os próximos volumes pra dar uma chance pra ver. Mais uma série de romantasia que eu tô me enfiando. Ai, gente do céu. Eu tenho que começar. Eu tô tentando em 2026 diminuir a lista dos livros que eu tenho que terminar as séries. E parece que cada vez que eu começo, eu tô achando isso. Ai, por quê? Enfim, acho que um dia, um ano, eu vou tirar um ano pra ler só continuações e terminar de uma vez por todas várias das continuações que eu tenho em aberto. Porque tá crescendo a bola de neve. Tá crescendo. Aí, eu queria um livro nacional, né? Faz tempo que eu não pegava um livro nacional, se eu não me engano. Aí eu resolvi pegar um que eu comprei, inclusive acho que foi esse ano, o ano passado, não, ano passado, que foi uma edição comemorativa de O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse aqui é a edição de 60 anos da publicação. E o legal dele é que ele vem com a história original, né? Tipo, o diário mesmo. Só que, deixa eu até mostrar pra vocês onde começa. Tudo isso aqui é Quarto de Despejo. Como a gente conhece, o diário, tudo mais, etc, etc, etc. Agora, isto aqui são artigos e, inclusive, matérias de jornais que foram publicados ao longo do tempo sobre o livro O Quarto de Despejo. E eu super indico esta edição aqui, especificamente, não apenas porque foi nela que eu li, mas porque o livro Quarto de Despejo termina de um jeito, assim como acontece em O Diário de Anne Frank, que você fica, tá, mas o que acontece depois? O que vem depois? Ela conseguiu? Ela não conseguiu? O que aconteceu? E você fica querendo saber. E é através desses artigos de jornais ou desses artigos de teses que você acaba descobrindo bastante coisa sobre a autora, sobre a recepção quanto a esse livro e como é as coisas hoje, né? Porque, se eu não me engano, o último artigo é de 2020. Deixa eu confirmar. Então, assim, é uma edição, gente. 2020. É uma edição muito bonita. Uma edição que faz a gente, sinceramente, questionar muito da nossa recepção literária. Ele é um livro que, sinceramente, eu tava até pensando sobre isso, porque você lê tudo que a Carolina de Maria de Jesus passa, e assim, todo mundo tem problemas. Todo mundo passa por situações complicadas, por situações em que a gente pensa que dali não pode piorar, ou que as coisas nunca vão melhorar, ou qualquer outra coisa nesse sentido. E às vezes a gente não fala, porque a gente não quer que os outros saibam por N fatores. Mas você pega Quarto de Despejo e ele te faz se sentir desse tamanho. Que você fica, tá, eu tenho meus problemas. Ou já passei por muita coisa, mas não nesse nível. Então, assim, ele é um livro, não vou dizer nem que te traz perspectiva. Ele é um livro que te mostra quanto o ser humano pode descer. O que é realmente viver abaixo da linha da pobreza. E o sonho, porque a Carolina, ela sabe o que ela é. Ela sabe que ela é uma negra que só conseguiu estudar até o segundo primário, que seria hoje o equivalente ao segundo ano. Segundo ano? Deixa eu ver. Nem isso. Talvez primeiro ano. Mas ela tem um sonho. Ela quer registrar como é viver na favela. Ela quer registrar como é ser uma catadora para um dia publicar o livro dela, para que as pessoas vejam o que é passar fome. E é legal você ver as tiradas
que ela tem. E os sonhos dela de ser escritora, de ter um livro publicado, de ser conhecida, e a gente vê que não é uma soberba. Não é. Ela é extremamente humilde. Então, ele é esperançoso ao mesmo tempo que ele te traz desespero. Porque a fome traz desespero. Mas ao mesmo tempo ele é esperançoso. Porque você não vê uma protagonista, uma pessoa, e aqui a gente não pode nem dizer que é ficção, porque não é. É os diários dela. Você vê uma pessoa que quer lutar. Uma pessoa que acredita. Que vai mudar. Vai conseguir. E como os livros e a escrita salvaram ela. Em vários momentos. Claro, quando você pega depois os artigos e vê tudo que aconteceu com a Carolina Maria de Jesus depois que ela publicou o livro, dá um desânimo, dá um desânimo. Mas eu acho que esse é aquele tipo de livro que a gente tem que ler pelo menos uma vez na vida pra, sabe, dar um tapa assim e baixar a cabeça. Aí nisso, eu estava quase no final do mês e eu resolvi pegar uma outra romantasia que também a galera me indica bastante. E eu tava com um pouco de preguiça, mas eu pensei, não, agora vai. Que é O Despertar da Lua Caída, da Sarah Parker. Que assim, gente, eu nem tirei minhas marcações ainda, que nem foram tantas assim até. Sabe quando o livro é bom, a estrutura é boa, os personagens são bons, mas mesmo assim eu não tava conseguindo me conectar com a história. Mas eu terminei bem. O plot final eu já sabia. Esse mês foi um mês que eu consegui adivinhar bastante plot, né? O plot final eu já sabia, mas terminou de um jeito que eu quero pegar a sequência pra ver como é que vai terminar. Então, assim, a gente tem uma personagem extremamente forte, uma personagem muito badass. Muito. Só que assim, desculpa, gente. Desculpa as garotas, as pessoas como eu, que leem romantasia, que amam Reason, Xaden e qualquer outra, ou qualquer outro homem, de qualquer outra romantasia. Nenhum chegará aos pés do Khan. Quem é Reason? Quem é Cassian? Quem é Rowan? Quem é Xaden? Aqui, ó. Este sim é um homem para ser enaltecido, para cantar, para dizer salve, salve. Que homem! É só o que eu digo. Espere a resenha, porque esse eu vou fazer resenha sim. Tá, esse eu vou fazer resenha. Mas é um mundo que, inclusive, o mapa, gente, belíssimo. Mas eu demorei pra me situar, viu? Pra entender as coisas. Porque a autora, ela não usa, por exemplo, questão do tempo, não é como a gente conhece. Pra saber, você tem que ler aqui, ó. Atrás tem o glossário. Senão você se sente perdido. Mas é um mundo em que ele gira assim, ok? Como a Terra. Só que a Terra é levemente inclinada. Este mundo não é. Então, por conta disso, existem 3 zonas de luminosidade. A gente tem o norte, que é onde tem sol o tempo todo, onde existem dragões, que são os ceifasabres, que eles só sobrevivem no calor, e aí lá é muito quente, etc, etc, etc. A gente tem o meio, que é chamado de... Como é que é? Deixa eu ver. O grado, que aí tem um muro que divide, né? Existe essa zona intermediária onde sim, tem lugares que anoitece, tem lugares que amanhece, tá tudo certo. Ali são os Fundiura, uma coisa assim, que são dragões, que é os únicos que conseguem ir tanto de norte quanto a sul, sem morrer, porque os dragões do norte não sobrevivem no sul, e o sul não sobrevive no norte. E aí a gente tem o sul, que é o breu. Por que será? Que nunca tem luz. Nunca. É noite eterna e é frio pra dedéu. Que tem neve o tempo todo. E ali vivem os pluma-luas. E aí os dragões, eles são criaturas selvagens, mas os feéricos há muito tempo já
conseguiram aprender que se você rouba um ovo, ou, dependendo, você conseguir encantar um dragão adulto, ele se torna sua montaria. E esse é um mundo de magia em que existem 5 deuses. Só que um deles está preso. Então, os outros 4 deuses, cada um deles tem uma canção específica. Então, a gente tem o deus do fogo, da terra, do ar e da água. E aí, os feéricos, eles podem, muitas vezes, ouvir essas canções, que eles estão sempre cantando. E aí, se você ouve a canção e aprende as palavras que aquele deus ou deusa está cantando, você consegue a habilidade de usar aquele elemento a seu favor. Então, eles usam contas na orelha, na barba, no cabelo, para sinalizar. Ó, esse aqui é filho de não sei quem. Então, ele sabe conjurar fogo, água, terra, ar, e assim por diante. Aí eu fiquei assim, gente, isso deve ser uma bagunça. Porque assim, eu tenho a colalia. E às vezes eu queria que a minha cabeça desligasse. Então, assim, deve ser um transtorno. Você tá toda hora ouvindo uma música. Ou eles treinam pra não... Você pode usar ferro, né? Ferro é a única coisa que desativa essas habilidades mágicas. Então, a nossa personagem, ela é uma assassina que trabalha pra uma rebelião e ela é furada, né? Ela tem a orelha furada, significando que ela é o que eles chamam de nula. Ela não tem nenhuma habilidade. Só que a gente sabe logo no início que isso não é verdade. Ela justamente fez isso de uma forma pra que justamente não se interessassem por ela, porque ela quer ser vista como indefesa, difícil, né, inofensiva, para poder matar as pessoas que ela é contratada para matar. Mas ela consegue controlar o ar. E ela, quando não quer ouvir a deusa do ar, ela usa um anel de ferro. Que daí, meio que... quem dera isso funcionar! Quem dera isso funcionasse, porque eu tô precisando de vez em quando, viu? Mas enfim, vamos lá. E aí vai acontecer, a gente entende que existem essas 3 zonas, e cada uma delas é um reino controlado por um rei. Só que há muito tempo já aconteceu uma situação em que os 3 reinos são controlados, cada um deles, por um irmão. E aí esses 3 irmãos são vistos como tiranos, e déspotas, e torturadores. E ela odeia esses 3. E por ela vai matar os 3 para tirá-los do poder. E aí, quem sabe, se não uma nova monarquia, esse grupo da rebelião se junte para criar uma nova sociedade. Porque tem gente passando fome, tem gente sendo escravizada, tem criança sendo tirada de casa para ser colocada no exército de um desses reis para ser soldado. E tipo assim, mas vai ser soldado só quando for adulto, né? Não! Criança de 9 anos, 10 anos, que tá aprendendo, que é ensinada a matar. E se tem batalha, se tem guerra, elas são mandadas com essa idade mesmo. E ela acha isso horrível. E tá certo, é horrível. E aí vai acontecer toda uma situação X que ela vai encontrar uma pessoa misteriosa, que por ela matava, mas que, enfim, vai acontecer um monte de coisa, tá, gente? Um monte de coisa. Mas assim, ela é uma personagem com habilidades muito boas e que ela tem um passado bem complicado e que a gente, conforme você vai pegando a história, você vai vendo que esse buraco é mais embaixo, é mais fundo. E que ela provavelmente escolheu esquecer muita coisa. Que ela escolheu ter memória apagada. Ou, como ela mesma fala, ela tem um lago congelado onde vive a outra. Que aí você fica. E essa outra aparece. E sim, dá pra dizer que são 2 pessoas diferentes. Então você fica, tá, quem é essa outra? O que mais ela esconde nesse lago congelado? Porque tudo que a nossa protagonista não quer pensar pra não sofrer, porque ela já perdeu alguém importante pra ela, ela coloca nesse lago congelado. E ela fala, com todas as letras, mais de uma vez,
Eu não posso gostar de ninguém, porque quem gostar de mim está fadado a morrer. E aí você fica, tá, o que aconteceu, filha? Vamos conversar? Vamos pra terapia? Vamos! Sabe assim? Então, aguardem que darei um jeito. Quem sabe ainda agora em julho comprar o último volume dessa trilogia e terminar. E aí, nos 45 de segundo tempo, no dia 30, eu tinha um dia inteiro pra ler. E eu fiquei, cara, eu não sou a pessoa que mais gosta de começar uma leitura e não terminar no mesmo mês. Então, assim, eu vou pegar uma leitura rápida, tranquila, até porque eu tava sentindo minha cabeça meio pesada. E aí eu peguei Os Perigos de Fumar na Cama, que é de uma autora argentina e são contos bem curtos. Gente, que maravilha. Vai ter livro novo dela, se eu não me engano agora. Tem um outro livro dela, que é um dos livros mais caros que eu já vi. Eu acho que tá, tipo assim, esgotado, R$ 700. Uma coisa assim. Também são contos. E, gente, que mulher. É só o que eu digo. É só o que eu digo. Porque são contos curtos. Mas alguns deles, você fica assim, moça, não bate na cara pra estragar velório, sabe? Realmente muito bons. Curtos. Só leio. É assim, se você quer uma antologia curta, boa, vai. Só que assim, são histórias perturbadoras. Perturbadoras, tá? Enfim, gente, é isso. Eu sei que ficou um vídeo longuíssimo, mas é porque eu queria trazer um pouco aqui pra vocês dos livros, certo? Os mangás, vocês esperem que já tem resenha. E é isso, galera. O que espero para julho? Assim, eu me meto em cada uma. Eu me meto em cada uma. Porque assim, eu estou com os 2 livros de Cidade da Lua Crescente que eu tenho que ler. Li algum em junho? Não. Porque eu peguei o pêndulo de Foucault e fiquei, do Foucault não passa. Não vou pegar 2 esse mês, não. Vai zoar minhas leituras. Mas agora, em julho, eu terei férias. Uma semana. Mas terei férias. Aí eu pensei, por que não dedicar o mês de julho para livros calhamaços? Então, eu tenho a leitura do clube pra fazer, que eu ainda não sei qual é, porque a gente tem reunião agora sábado pra definir, mas vai ser um livro clássico. Qual vai ser? Não sei. Mas eu quero agora em julho ler os 2 volumes de Crescent City. E eu resolvi matar a coceira que está me coçando há muitos anos já e começar Game of Thrones. Não terminou a série, eu sei. Não tem previsão, eu sei. Mas eu quero pelo menos pegar o primeiro, porque é uma FOMO que tá comigo, ó, desde que começou a primeira temporada na HBO há anos atrás. Que todo mundo naquela época leu, menos eu. Então, assim, lerei agora, antes tarde do que mais tarde, né? Enfim, como é que foi o mês de junho de vocês, pessoal? Espero que tenha sido tudo certo. Vejo vocês na próxima semana com uma resenha, tá bom? Beijo e até mais, pessoal!